Esse é o Gens Invest e esse é o primeiro episódio de 12 episódios que nós vamos percorrer juntos durante o ano de 2026. A gente vai basicamente vivenciar na pele como é investir em fundos imobiliários. Vocês vão me acompanhar nessa jornada, eu acredito. Que fique claro, eu não sou um investidor profissional e eu apenas quero garantir que no futuro eu tenha um pouco de renda e qualidade de vida para mim e para minha família no futuro. Então, pensando a longo prazo, daqui a 10, 15 anos, eu espero que o conhecimento que a gente adquira aqui neste ano, a gente use para o restante de nossas vidas. Eu sei que para nossa geração, a geração Z, é complexo planejar um futuro onde a gente mal consegue ter acesso ao básico no presente. A gente tem aluguéis caros, a gente tem financiamentos com juros altos, a gente tem apartamentos minúsculos e valores exorbitantes, mas nós não podemos perder a esperança de que o futuro vai ser melhor e a gente precisa ser protagonista nesse processo. A gente simplesmente não pode deixar que a vida decida por nós o que nós teremos no futuro. Então, sim, é importante nós, geração Z, colocar o pé no chão, aceitar a realidade que temos e buscar evoluir essa realidade para um patamar melhor. A gente vai fazer um teste até o fim do ano de 2026. Né? A gente vai aprender juntos, a gente vai montar uma carteira juntos. Aqui na tela vocês já podem ver que tem alguns papéis investidos, né, que eu acabei comprando no dia 23, porque acho que é o mal da nossa geração, um pouco de ansiedade, então eu não consegui esperar, mas no dia 30 eu vou comprar mais algumas, né? Então a gente ainda vai ter mais uma compra juntos ainda nesse período. Outro ponto é que esses vídeos, eles não vão ser lançados no dia seguinte, porque o meu propósito não é que vocês copiem a minha carteira. Até porque eu não recomendo que vocês façam isso, tendo em vista que eu sou só uma pessoa comum compartilhando uma experiência. É como se aqui fosse um diário, então eu não recomendo que vocês copiem, mas que se inspirem, né? E adquira experiências através dos erros que talvez eu cometa, ou dos acertos também que eu vou fazer. E nessa saga aqui a gente vai montar a carteira junto, vai montar esse dashzinho aqui. Já tá montado, né? Mas eu posso mostrar pra vocês no futuro como que a gente montou ele, pra gente ir acompanhando ali e gerindo os fundos que a gente vai tendo, o impacto que cada fundo terá na nossa carteira. Agora a gente vai partir para algumas regras essenciais que a gente vai precisar estar seguindo durante essa saga, porque não dá pra ir solto também e eu ir mudando durante o ano, né? A gente tem que ter regras claras pra gente seguir e no fim a gente ter uma metodologia e um entendimento do que foi feito. Algumas regras a serem cumpridas durante essa saga e provavelmente vai ser uma política que a gente vai aderir nesse canal. Mas a primeira regra que a gente tem, os aportes eles precisam ser reais. Então a gente não vai simular um cenário, a gente vai vivenciar aquilo. A ideia é que se der certo, ótimo, se der errado também vocês vão ver a realidade. Então a gente tem que usar dinheiro de verdade, nada de dinheiro de mentirinha de simulador. Na regra 2, não vamos fazer trade, não podemos ficar comprando e vendendo ali os fundos, as ações no mesmo dia. A ideia é que a gente compre e segure até o fim, né? A não ser, claro, que a gente faça alguma caca, né? A gente fez um aporte muito ruim e aí talvez a gente tenha que vender, mas isso não, se é bom ou ruim, a gente não vai saber no mesmo dia, né? Isso vai acontecer durante o processo, então a gente não vai fazer trade. A ideia é comprar e segurar. Na regra 3, a gente vai ser obrigado a reinvestir todos os dividendos recebidos. Isso para a gente criar o hábito de poupar dinheiro, né? Não é porque o dinheiro caiu na minha conta que ele é meu. Esse dinheiro pertence aos investimentos. Ele pertence ao nosso futuro. Então, a gente vai precisar sempre reinvestir os valores recebidos. Regrinha 4 aqui, ó. Eu preciso mostrar para vocês tudo, né? Em resumo é isso. Ah, perdi todo o meu dinheiro. Paciência, a vergonha é pública. Ganhei muito dinheiro, ótimo. O mérito é público também. Então a gente precisa manter isso aqui. E se em algum momento eu esquecer alguma dessas regras, por favor, me lembre delas. E ao fim do experimento, o dinheiro deve seguir investido, porque, como eu falei lá no começo, né, a gente está pensando no futuro, a gente está tentando ser protagonista do nosso futuro. Então, se eu pego todo esse esforço e depois eu torro com nada, eu vou torrar com algo não útil, a gente vai ter caminhado para trás, né? A gente vai voltar da estaca zero ou até pior, porque começar do zero às vezes é meio desestimulante, então é ainda pior do que começar da estaca zero. Para o que interessa, né? A carteira que a gente vai montar, os investimentos que a gente vai fazer.
Vocês podem ver aqui, eu fiz um dash, né, para a gente conseguir gerenciar melhor os nossos ativos, até porque os aplicativos são todos pagos. Os aplicativos cobram 20, 30, 40 reais ao mês. Para mostrar isso aqui, lá no site da B3 também tem. Então não pague. Ou crie, ou use o B3 Investidor, que a gente já ganha pouco, né? Já pensou aqui, ó, vai dar o que isso aqui? 19, 20 reais de dividendos. E a gente vai e paga 40 reais no aplicativo para gerenciar a carteira. Não faz sentido nenhum. A gente está rasgando dinheiro sem necessidade. Patrimônio pouco a gente gerencia em planilha. E se precisar de muito gerenciamento, bota num Dash ou na B3. Então a gente vai seguir com isso aqui. Então a gente já tem aqui alguns números, eu tenho um pouco de ansiedade, mal da geração Z, né? Eu já fiz algumas compras aqui no dia de ontem, dia 23, hoje é dia 24, então eu já comprei um pouquinho, mas a gente vai comprar mais dia 30. A ideia é que a gente chegue em 10 fundos, o professor Baroni já recomendou isso pra gente, mas é improvável que a gente tenha mais do que 10. E qual vai ser a estratégia inicial? A gente vai diversificar em setores e papéis. Então aqui, ó, se vocês verem aqui do lado, a gente já tem uma certa diversificação, né? Tem aqui esse tijolo de renda urbana ocupando mais do que deveria, mas nada demais. O que importa é que aqui na direita o impacto dele por valor não é tão alto, tá? Então a gente está diversificando aqui por segmentos e também pela quantidade investida em cada ticket, né, que são as ações. E mais aqui à direita vocês vão ter também a quantidade de cotas que a gente tem por cada ticket, né, por cada ação. Então aqui os fundos de base 10 a gente tem uma quantidade maior, mas não significa que ela tem um impacto maior na nossa carteira. Uma coisa é comprar 50 cotas de 10 e outra coisa é comprar 50 cotas de 110 reais. Então eu só deixei aqui do lado para ficar bem claro que a quantidade de papéis não gera um impacto necessariamente maior na nossa carteira. O que importa é a quantidade em valor. Então, se vocês verem aqui, ó, a gente tem 22, 19, 19, 19 e 18. Tá bem separadinho. Se por acaso esse cara for a zero, a gente não perde tudo, tá? Aqui embaixo a gente vai ter o desempenho, né, que vai ser o valor do aporte. Então, botei 1.000 e agora desvalorizou para 900. Então, quando a gente começar a aportar, vai começar a surgir um gráfico aqui, né? Por enquanto a gente tem só um ponto, porque tem somente um aporte, né? Então o gráfico ele depende de mais aportes para ele começar a nascer, tá? Então botei 1.000, foi para 900, vai ter uma linha azul subindo e uma linha laranja descendo, que é os nossos aportes. Se os nossos aportes estiverem valorizando mais do que o valor que a gente iniciou, a linha vai estar subindo, né, mais do que o valor aportado. Tá bom? Então a gente vai conseguir acompanhar bonitinho aqui o que vai estar acontecendo. E mais aqui para baixo a gente vai ter também os dividendos recebidos. Por enquanto tem 0 porque a gente fez a compra dia 23. Então provavelmente a gente vai receber algo lá para o próximo mês, que seria o mês de janeiro de 2026. Tá bom? Então esse aqui é o Dash que a gente fez para a gente gerenciar a nossa carteira, né, e facilitar aqui a nossa comunicação no dia a dia, porque basicamente a gente vai ficar a maior parte do tempo aqui. Tá bom? Agora que já está um pouco mais claro como que a gente vai fazer a gestão da nossa carteira, esse dash aqui, claro, a gente pode ir melhorando conforme for sendo necessário, mas ele já tem um resumo bem claro aqui pra gente, né? O valor que a gente investiu, o valor corrigido, a variação, essa variação aqui está incluso valorização e desvalorização e também as cotas que a gente vai receber, tá? Aqui a gente tem só os proventos separados, né? Quanto que a gente vai receber, quanto que a gente recebeu no caso. E aqui somente a variação com os proventos. Tá? Então se a gente receber R$1 aqui, vai para 1,38. Se a cota subir 20 centavos, aqui vai subir 20 centavos também. Então agora a gente vai para o quê? Para as compras que eu fiz, né? Eu fiz algumas compras no dia 23. E o que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem uma nota de corretagem, né? E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 compras, né? Garia, HGLG, Kineia, MXRF11 e TRXF11. Se vocês voltarem aqui no Dash, vocês vão ver que tem os mesmos caras aqui, né? Então, comprei, botei na minha planilha e eles aparecem aqui. Show, legal. A gente fez uma compra, né, em cada um deles, aqui a quantidade, ó, bonitinho também. Aqui no canto dá pra ver a quantidade. Então, ó, 50, 50, 5, 5, 3. Né? Então, 50, 55, 5, 3. O valor, né, e o valor total ali pago. Foi uma compra normal. Então tá aqui os valores, 2.423,96. E aqui a gente tem também 2.423,42, né? Tem uma diferencinha aqui. Tá aqui. Valor da operação, 2.423,42. Tá? Então, bonitinho.
Tá aqui a compra que a gente fez. Então tá aqui bonitinho a nota aprovando a compra, né? Aí tá aqui lançado também já no nosso Dash. E a gente pode passar agora um por um, né? Então a gente tem aqui o primeiro, KNCR11. Agora ele tá a 106 no dia 24/12. Ele tá com o PVP acima de 1. Ele tem 1 bilhão em prédio, mas as pessoas estão pagando 1 bilhão e 400 mil. A gente tá pagando mais do que o fundo tem a oferecer. Então tá um pouco acima do preço. Comprei igual. Vambora. A gente tem aqui a quantidade que ele paga pra gente ali de aluguel por ano. A bufunfa que cai no nosso banco. Esse aqui é um indicador muito importante, mas não o mais importante, né? O conjunto é importante. Esse aqui é legal porque a gente tem uma ideia, né? A Selic hoje está 15%, mas tem 20%, 25% de imposto, mais ou menos. Então, tá com um valor patrimonial um pouco acima, tem uma liquidez boa e teve uma valorização mais cotas, dividendos e valorização da cota interessante também, né? Porque além do aluguel que a gente recebe, o nosso bem também valoriza, né? Então a gente tem lá uma dívida. Se os juros daquela dívida aumenta, a gente também ganha mais. Se o nosso prédio aumenta de preço, a gente ganha também. Então a gente tem tanto o aluguel que pode corrigir, né? O aluguel pode corrigir, não. O aluguel que a gente ganha, quanto o valor do bem que pode aumentar. Então tudo isso aqui é relevante. Lembrando que o inverso também acontece, tá? Aqui tá tudo subindo, mas pode ser que a gente compre algo que só cai. Acontece, faz parte. Cadê? Pra gente ver a composição, né, do portfólio do fundo que a gente está se metendo. Então eles compram CRIs, que eu não lembro exatamente a definição, a gente vai ter que jogar no Google aqui, ó. Certificado de recebíveis imobiliários. Basicamente é dívida. Tenho 10 mil apartamentos aqui, mas eu preciso do dinheiro. Eu vou te dar isso aqui de garantia e eu garanto que eu vou pagar X valor mais 9%, porque eu tenho aluguéis a receber, apartamentos a vender, tenho taxa, papapá. Então o fundo vai lá e compra uma dívida, né? A gente fica com a dívida e a gente ganha em cima dessa dívida. E o prédio ou a pessoa que tomou o dinheiro, né, vai ter dinheiro em caixa para poder girar aquele dinheiro. Então ele vai fazer mais dinheiro, todo mundo ganha. Então isso aqui é interessante, fomenta a economia, muito interessante, né? Primordialmente tem aqui o seu portfólio composto dessas, já esqueci de novo, desses certificados de recebíveis, né? Então tem um cenário, aquele cenário tem uma garantia e essa garantia vai garantir que a gente vai ter aquilo no fim com juros, juros e correções. Isso vem pro nosso bolso, maravilhoso. O que mais que a gente tem aqui, ó? Ele paga o aluguelzinho bonitinho, né? Se a gente puxar aqui os últimos 5 anos, ele vem de uma crescente, que a taxa de juros foi subindo, né? Mas depois ele estabilizou. Normalmente os fundos não vão pagando sempre crescente assim, né? Sempre meio lateralizado. Então é muito importante de que a gente corrija os nossos aportes anualmente. Então, se a gente começar aportando 1.000, no próximo ano a gente tem que corrigir pelo menos 6%, né? Então, a gente aportaria ali o que? 1.060? Vamos abrir a calculadora aqui, porque a cabeça já não está tão boa também. 6%, a gente teria que aportar no outro ano 1.060, que a gente corrige pelo menos a inflação. O outro fundo aqui que a gente comprou foi o GARI, né, que é o fundo de renda urbana. Então aqui ele está com um deságio, né? A gente tem oportunidade de valorização de cota. Normalmente os fundos imobiliários não sobem muito acima de 1. Né? Então esse cara aqui a gente ainda tem alguns pontos para ganhar com a valorização da cota, além dos dividendos aqui que ele vai pagar pra gente, né? Dos alugueizinhos. A cota é baratinho, é um fundo base 10, e ele tá pagando 11,3% ao ano. É um valor bom também, é isento de imposto de renda, por enquanto, né? Espero que continue assim, mas até o momento é isento de imposto de renda. Teve uma valorização ali também no ano. Nos últimos 5 anos ele ficou... andou bem, né? Subiu bem, mas teve seus momentos ruins aqui. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente começou a investir agora. Então a gente tá aqui no topo, compradaço no topo. Se cair, tchau e bênção pra gente, viu? Mas vambora. Ele vem pagando aí nos últimos 5 anos 14%. Isso é muito, né? Porque é isento de imposto. Como eu falei pra vocês, é bem lateralizado, tá vendo? Então se você não corrigir seus aportes anualmente, provavelmente você não vai ter um ganho tão interessante assim lá na frente. As coisas sobem de preço, mas vocês podem ver aqui que isso não vem refletindo no aluguelzinho, né? A gente precisa sempre tomar cuidado com essas correções nos aportes anuais que a gente faz. Aqui dá pra ver claramente, ó, os dividendos que ele paga, que é o aluguel que a gente recebe mensalmente, ó, totalmente de lado, mas super previsível, né? Todo mês ele paga, ó, pontualmente, sem falha. E a gente que está procurando
crescer o nosso patrimônio, entender o que está acontecendo, isso aqui é excelente porque nos traz previsibilidade. É o que ele tem composto aqui. Como eu falei, ele é um fundo de renda, mas olha, a gente compra uma cota, olha a diversificação que a gente tem de regionalidade, olha a quantidade de patrimônio que a gente acessa, né, de imóveis, de galpões. Então, ó, Pão de Açúcar, você aí, hoje, com o patrimônio que você tem condição de ter o Pão de Açúcar como seu cliente? Não, nem eu. Né? Provavelmente você também não, senão você não estaria nesse vídeo. Então a gente acaba acessando coisas e clientes e prédios que a gente nunca acessaria normalmente. Então, ó, Grupo Mateus, a gente tem Pão de Açúcar, cara, Carrefour. Então aqui, ó, tá tudo alugado para essa galera. E se eles saírem, eles vão pagar também, porque a maioria é contrato atípico. Vambora. TRXF11 é a mesma lógica, né? Então tá com a cota um pouco mais barata, paga um aluguel mensal interessante, tem um valor acessível, é um fundo também de renda, ele tem seus altos e baixos, mas eu gosto bastante também. E se a gente descer aqui também, a gente vai ver que ele tem a sua previsibilidade de pagamentos, mas também é bem lateralizado. Então, de novo, reforço. Virou o ano, aumenta o seu aporte mensal, senão não vai dar certo. Em regiões diferentes, alugado para clientes diferentes, a Extra, Açaí, quem mais tem aqui? A Açaí tem uma exposição bem grande, né? Pão de Açúcar também, então aqui tá meio duplicado, né? A gente tem é um risco, né? Comprar fundos que tem o mesmo cliente, porque se der problema aqui, talvez dê problema aqui também, mas vambora. Grupo Mateus também tá meio redundante, tá? Ter esses dois aqui, eu não sei se tá fazendo muito sentido essa minha carteira não, né? Ter esses dois caras, mas tem Extra, de diferente. E talvez a gente esteja diversificando a gestora, né? Se essa gestora que fizer merda, essa aqui ainda tá no caminho. Né? Que mais aqui? Histórico de vacância, ó. Vacância é importante, a gente não viu aqui no outro, né? Deixa eu descer um pouco mais. A vacância, você tem um quarto e o quarto não tá alugado. Você não tá ganhando dinheiro, isso é péssimo. Ó, zero vacância. E esse outro aqui tá com a vacância bem baixa também. Super tranquilo, nada demais. Foi o outro que a gente comprou, MXRF11, que é o fundo híbrido. Cara, os números que eu olho é sempre os mesmos, né? Não sei se mais pra frente a gente vai começar a olhar outros, mas o preço da cota é acessível, paga um aluguel bom, tá com a cota um pouco mais valorizada do que tem de patrimônio, teve uma variação anual interessante, ele pagou 12% até o momento, nos últimos 5 anos pagou 15%, é bastante, oscila muito, porque é um fundo híbrido, e aqui embaixo a gente consegue ver os seus fluxos de pagamento, né? Então mensalmente também pagando bonitinho. Temos aqui a data, ó, comprei dia 28, até dia 28 eu vou receber dia 12. Comprei dia 29, e aí? Aí você não recebe, você vai receber lá para janeiro. Aqui a gente tem a diversificação ali do fundo, né? Então ele também tem CRI, igual o Kinea. Ele tem fundos imobiliários, então um fundo pode investir em outro fundo. Isso é um pouco diferente para mim também, mas pode. Tem permutas, tem LCI, renda fixa e tem outros, né? Tem um pouco de tudo aqui. É o pessoal trabalhando pela gente, né? E, tudo isso é de graça? Claro que não. Tem taxa de administração, né? Então tá aqui, ó. 0,90, mínimo de 60 mil mensais. Então, tem alguém ganhando dinheiro com isso. Então, não fique com dó que é difícil de gerir. A gente está pagando por isso. Aí o HGLG11, que é o de logística, né, 158,50. Esse aqui é um pouco mais conservador, ele é mais constante, mas ele paga um pouco menos. Né? A valorização dele, o que ele paga pra gente é normalmente na correção da cota, né, e não no dividendo aqui, mas ainda assim paga um aluguel bom. Tá um pouco descontado, é difícil ver esse fundo descontado, né? É de logística, fundo de tijolo, paga bonitinho todos os meses, sagradamente, né? Aqui, ó, pum, esses picos aqui que tem, vende um galpão, ganha um pouco mais. A gente é dono também, então a gente recebe esse a mais, né? Então o cascalho cai extra pra gente. Tem vacância aqui também, deixa eu ver. Histórico de taxa de vacância. A vacância é super baixa também. Tem muitos galpões bons e bem localizados. Então esses aqui são os fundos que vão compor as nossas carteiras, né? A minha carteira, melhor, a minha carteira, né? São fundos bilionários, fundos enormes, então vamos no grande para ter menos dor de cabeça e quando a gente vai mais experiente a gente tenta arriscar algo diferente, né? Com base na nossa análise, porque por enquanto foram vários vídeos no YouTube que eu fui vendo para compor essa carteira aqui. Esse vídeo ele ficou muito longo e eu só consegui mostrar o aporte que eu fiz agora no dia 23. Então a gente vai ter que ir para um próximo vídeo que ainda vai ser sobre o primeiro mês,
mas com os investimentos que eu vou fazer agora no dia 30 ou 31, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo e a gente faz os aportes ainda desse mês. Então a gente vai se ver nesse próximo vídeo. E eu espero que até o momento você esteja gostando e até breve.